Glória a Deus. Salmo 134. Vamos ler a palavra de Deus. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amém. Glória a Deus. Um salmo pequeno, mas tão objetivo, tão direto. Um salmo que fala como nós devemos expressar para Deus o nosso louvor, como nós devemos expressar para Deus a nossa adoração, a nossa vida de gratidão diante dEle. Uma das verdades bíblicas interessantes é que Deus nos chama para ser filhos, Deus nos gerou para ser filhos. Jesus falou que não nos chamaria mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, nós fomos chamados para a intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus não significa que a gente não vai servi-lo. E o texto diz no versículo número 1 do Salmo 134, ele fala: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Amado, para a gente realmente estar louvando ao Senhor e fazendo a vontade dEle, nós precisamos ter um coração de servo. Nós somos amigos de Deus no sentido de intimidade, filhos de Deus porque fomos gerados e Ele é nosso Pai, mas também somos servos no sentido de estar disponível nas mãos dEle, para obedecê-lo. O apóstolo Paulo, várias das suas cartas e os outros apóstolos no Novo Testamento, eles geralmente se apresentam assim. Eles falam às vezes do seu apostolado, mas eles falam servo do Senhor. Servo do Senhor. Essa expressão servo, a gente está tanto, às vezes, admirados com títulos, e às vezes até alguns ambicionam títulos, sendo que talvez o título mais importante para nós seja: somos filhos de Deus e temos a honra de servi-lo. O texto fala sobre esse servir ao Senhor, servir por amor, servir por gratidão, servir não em busca de que Ele nos dê algo, mas nós o servimos porque Ele já fez, Ele já nos alcançou, Ele já nos salvou. O que nós fazemos para Deus é sempre um pouco de gratidão diante da grandeza dEle. Estávamos compartilhando agora há pouco sobre a nossa história, por exemplo, como ministério local, comunidade evangélica Discípulo de Jesus, aqui na cidade de Campos, e 18 anos de história, quantas conquistas, quantas vitórias individuais, familiares, coletivas. Mas se nós, amado, não nos achegarmos ao Senhor, se nós não nos aproximarmos dEle, nós ficamos ingratos, egoístas, murmuradores, enxergamos tudo que não alcançamos e não agradecemos por nada do que Deus fez, diminuímos as coisas que Deus faz e aumentamos aquilo que na nossa expectativa não foi alcançado. Servos de Deus, como que a gente pode então demonstrar essa gratidão a Deus como seus servos? Primeiro, o texto diz que nós devemos bendizer ao Senhor. Versículo 1, bendigam o Senhor. Versículo 2, o Salmo 134, levantem as mãos e bendigam o Senhor. Essa palavra bendizer tem a ver com expressar louvor, falar, exaltar. Nós precisamos falar mais das grandezas de Deus, e não de forma apenas repetitiva, a questão que às vezes nós nos tornamos muito falando apenas como algo da boca para fora. Nós precisamos diminuir a distância do coração para a boca. Jesus fala: esse povo me louva com os lábios, me honra com os lábios, o coração está distante de mim. Nós precisamos aproximar o coração do Senhor e falar justamente aquilo que bendiga o Senhor. Às vezes nós estamos maldizendo o Senhor sem perceber. Se a gente só fala que a nossa vida só tem problema, só fica reclamando do país, da nação, indiretamente a murmuração é falar mal de Deus, porque Ele é soberano, Ele reina sobre tudo, Ele é um Pai amoroso, Ele nos abençoa todos os dias, e nós estamos falando do que é ruim. Quem gosta disso? Quem é pai que está me ouvindo, ou você que tem pessoas que você serve de alguma forma, e elas sempre estão atribuindo alguma falta, jogando culpas. Amado, quem quer realmente louvar a Deus precisa bendizê-lo, falar, exaltá-lo, glorificá-lo. Em segundo lugar, é interessante que o texto fala que os servos do Senhor não apenas bendizem o Senhor, mas o versículo 1 fala: bendize vocês que são servos, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite.
Ele está dizendo aí que nós devemos louvar o Senhor também assistindo ou o servindo em sua casa. E aqui claramente o Salmo está falando sobre aquele tipo de serviço que os levitas, que os sacerdotes prestavam no culto. Por isso ele fala, os servos que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Os irmãos lembram, depois pode olhar 1 Crônicas 9:33, fala que Davi ele instituiu turnos. Então, cada pessoa tinha um turno para ministrar ao Senhor. Você tem um turno para ministrar ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Na sua casa, no seu quarto, no seu lugar secreto. E também se ajuntando com o povo de Deus para juntos ministrarmos ao Senhor. Amado, quem realmente tem gratidão a Deus e é servo de Deus, ele tem prazer de servir ao Senhor dia e noite. E no turno que Deus te coloca. O texto fala dos que encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Davi entendeu isso como ninguém. Ele entendeu que deveria ter 24 horas de adoração ininterrupta em Israel. Ele que estabeleceu esses turnos. Ele entendeu que o Senhor era digno de ser adorado 24 horas por dia. Ele entendeu que a adoração não é uma coisa que você faz num culto, mas é um estilo de vida que tem que ser contínuo. Então, na casa de Deus deveria ter pessoas constantemente louvando, e nós, individualmente, devemos constantemente, em tudo que a gente faz, glorificar a Deus. O que o Novo Testamento deixa muito claro. Somos sacerdotes e nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Como é bom servir ao Senhor em sua casa. Na casa de Deus, que é um exemplo sobre também congregação, é o lugar onde a gente aprende a caminhar em família, a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a superar dilemas que temos familiares, que às vezes a gente transfere para a igreja, porque quem não é curado em questões familiares da família natural, vai adoecer também na família espiritual, mas pode ser curado da família espiritual e começar a abençoar a sua família natural. Então a casa de Deus é um lugar onde a gente serve, onde a gente se relaciona, onde a gente se ama, onde a gente se perdoa, onde a gente se fere, porque nós somos limitados, mas que se nós estamos na casa de Deus por gratidão ao Senhor e nos rendendo à obra do Espírito Santo, a gente vai amadurecendo, ao invés de ir se abatendo, se desanimando ou se afastando, como muitas pessoas dizem, me afastei da igreja porque eu me decepcionei lá. A Bíblia diz, amado, que o ímpio, ele não permanece na congregação dos justos. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus de falar, não congrego porque não achei um lugar adequado. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo reunido em todo lugar, em vários grupos. Imagina na nossa nação, onde nós temos congregações das mais variadas. Nós precisamos ser gratos a Deus e servi-lo como família. Nós precisamos ministrá-lo individualmente, mas nós precisamos ministrar juntos, construir altares públicos, onde nós concordamos em adorar a Deus e servi-lo dessa forma, ouvindo o Espírito a mesma coisa. Ou será que só eu ou você individualmente vamos ouvir o Senhor? Precisamos ouvir como casa de Deus. E aí no texto, concluindo, o texto também diz que os que servem ao Senhor, eles vão levantar as suas mãos para o santuário, versículo 2, levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amados servos de Deus, eles também vão discernir esses gestos de louvor, gestos de intercessão, eles vão discernir que Deus nos chamou para se expressar diante dele de várias maneiras. Quando a Bíblia fala que nós devemos levantar as mãos para o santuário, não é apenas uma coisa ritualista, simbólica, mas existe algo por trás disso. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo 17:12, diz que Moisés levantava as mãos enquanto Israel lutava contra os amalequitas. Moisés levantava as mãos, e enquanto ele levantava as mãos, a Bíblia diz que Israel prevalecia, e quando ele baixava as mãos porque estava cansado, Amaleque prevalecia. E Deus mesmo direcionou Ur e Arão para segurarem as mãos de Moisés, enquanto Josué estava guerreando. Amado, levantar as mãos para o Senhor não deve ser apenas um gesto simbólico, mas nós devemos fazer isso com entendimento. Isso fala de você se mover diante de Deus, isso fala de você crer no poder da intercessão. Não há poder no sentido na mão nossa, mas há poder quando você começa a expressar a sua fé com gestos, com movimentos, às vezes orando, caminhando, marchando, abençoando lugares, estendendo as mãos para abençoar.
cidades, às vezes uma escola onde você passa na frente, uma faculdade, levantar as mãos e abençoar. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: quero ver homens levantando mãos santas em todo lugar, sem ira e sem contenda, expressando o que está no nosso coração diante de Deus e a nossa fé, com gesto, abençoando, orando. E ele fala que levantem as mãos para o santuário. Era um gesto muito comum do povo de Israel, estender as mãos em direção a Jerusalém, crendo que realmente Deus estabeleceu aquela cidade como uma capital profética, simbólica, para glorificar o nome dele. E várias vezes na palavra de Deus nós vamos ver os servos de Deus levantando as mãos, inclusive Jesus, em Lucas 24, no versículo 50, Jesus ele levanta as mãos e abençoa os seus discípulos. Que nessa manhã nós possamos, ouvindo essa palavra, entender que Deus nos chamou para ser servos. Servo obedece, servo não discute, servo obedece, servo não fica adiando, servo obedece. Somos amigos de Deus? Jesus falou: vocês são meus amigos quando fazem a minha vontade. Somos filhos de Deus? Louvado seja o Senhor. Mas por ser filhos, nós deveríamos obedecê-lo mais ainda, com muito amor e com muito prazer. Que nós possamos ter um coração cheio de louvor a Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado que o Senhor nos dê um coração de servo. Tua palavra diz, Deus, que nós temos o prazer, o privilégio de poder servir o Senhor. Nós temos o prazer e privilégio de ser perseguidos em seu nome. É um privilégio que nós não merecemos, mas é graça do Senhor. Pai, nós queremos te servir, e o maior prazer para quem te serve, Deus, certamente é o prazer de um dia tê-lo conhecido, de estar na tua presença, de pertencer ao Senhor. Pai, nós queremos te servir não para alcançar algo, mas porque fomos alcançados. Pai, nós queremos te servir não por obrigação, mas por prazer, por deleite, por alegria. Pai, nós queremos te servir porque o Senhor é digno, queremos bendizer o teu nome, não só com palavras e gestos, mas com atitudes, com obediência. Esta é a marca dos servos. Dê-nos um coração que obedece rapidamente, sem demora, sem adiar, sem justificar. Dê-nos um coração de servos que bendizem o Senhor, que bendiz o teu nome, que serve ao Senhor na tua casa, que cumpre os seus chamamentos, os seus turnos diante de ti. Dê-nos um coração de servo que é capaz de levantar mãos purificadas pelo sangue de Jesus para abençoar onde passarmos, abençoar o lugar onde estamos, abençoar pela nossa intercessão, com o coração quebrantado, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.